Estudante com autismo que passou em medicina na USP de Ribeirão conta qual foi o caminho percorrido para conquistar vaga numa das universidades mais concorridas do país. O desafio agora é a faculdade e também a inclusão social. O que não falta na casa do Leonardo é comemoração. Café da tarde junto com a namorada e a família, uma boa conversa e a alegria de ter conquistado uma vaga para medicina na USP de Ribeirão aos 18 anos de idade. É um sentimento de felicidade, de gratidão por ter dado certo, de ter valido a pena todo o esforço que eu fiquei estudando, né? Gratidão pelo apoio que eu tive também. Depois que veio a notícia, motivo para comemoração não falta. Nós estamos muito orgulhosos dele, tudo faz a gente ficar ansioso com o início das aulas e a gente está nessa animação aqui. Nós já gostávamos de se reunir bastante, agora para comemorar uma vitória dessa, né? Não vai faltar oportunidade. Agora o foco é a faculdade dele. Nós está igual bobo, toda hora falando. O Léo, como é chamado, estudou bastante e em escola pública em tempo integral. Ano passado, depois das aulas, seguia para o cursinho da USP no período da noite. O estudante exemplar, que coleciona medalhas de Olimpíadas na área de exatas, tem transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, confirmado aos 2 anos de idade. E recentemente, há 5 meses, recebeu o diagnóstico de autismo nível 2, depois de uma longa investigação com profissionais da saúde. Nada disso foi impedimento para o jovem de agora ter se preparado para o médico do futuro. Facilidade para aprender, muita inteligência e um jeito particular que ele se adaptou melhor para estudar. Eu comecei a realmente me entender de verdade a estudar foi ano passado. Eu demorei para entender como que eu deveria estudar. Por conta da escola pública, os professores entendem que a forma de aprender é escrevendo. E para mim, infelizmente, não foi. Por muito tempo eu escrevia textos e lendo também, mas nunca funcionou realmente como meu principal modo de estudar. Eu aprendia da forma que os professores achavam que era como que eu estivesse, perdão a palavra, vagabundiano. Eu não usava caderno, eu usava caderno para quando eu fazia algumas questões em relação à disciplina, matéria, mas de certa forma eu prestava atenção apenas. A família sempre deu todo o apoio necessário, acompanhou e participou dessa luta diária. O que vocês fizeram para que desse tão certo? Eu acho que foi dedicação, amor, sempre acolhendo ele nas dificuldades dele, né, ajudando ele em tudo aquilo que ele apresentava de dificuldade, nas características que ele apresentava, né, em relação ao autismo, e mostrando para ele que ele era capaz, né? Eu acho que isso é o principal. E na escola, como foi? Na escola foram barreiras que a gente foi quebrando com os professores, né? Alguns que tiveram dificuldade para entender as características do autismo, né? Porque, particularmente do Leonardo, porque cada autista tem a sua maneira. Mas aos pouquinhos a gente foi conversando, tiveram reuniões entre eles e deu tudo certo. O Léo estudou nesta escola estadual, fez o ensino médio todo aqui e sentava exatamente na carteira em que estou, no fundo, segundo o professor de matemática e física. Disse que era um aluno quieto, mas muito participativo e super inteligente. É um menino que desempenhava assim o papel de aluno e estava ali sempre empenhado, um aluno que perguntava sempre tudo e esse questionamento de tentar aprender mais, né? E o Léo é um aluno que ele conseguiu falar o que a gente prega aqui dentro da escola, que é o protagonismo juvenil. Ele conseguiu entender que tudo aquilo que ele fazia era pensando na carreira dele, pensando no projeto de vida dele. E ele conseguia fazer esse protagonismo exercendo que quando tinha, por exemplo, uma Olimpíada, ele se inscrevia nessa Olimpíada, ele era um dos primeiros a aceitar a participar das Olimpíadas e ele usava o horário de almoço dele para poder chamar alguns alunos que tinham mais dificuldade e conseguir com esses alunos estudar ali, ensinar aquilo que ele sabia. Então, o protagonismo dele sempre foi assim. E ele sempre foi um aluno quieto, mas, porém, muito participativo. A participação dele era fantástica. O desafio agora é a universidade, a inclusão social e a adaptação. Adaptar a novamente ter que me entender como é que funciona um espaço social, né? De certa forma, porque a faculdade é um espaço novo que eu nunca vivenciei.
Porque por mais que, por exemplo, quando eu estava no meu primeiro ano, eu entrei na escola, eu já sabia que era uma escola, de certa forma. Eu já entendia que eu ia ter que novamente me inserir, novamente entender como que as pessoas são dentro daquele certo ambiente social, né? E então, acho que o meu maior problema, eu não acho que vai ser tanto as matérias e o que eu vou aprender. Porque eu acho que com esforço e dedicação é possível. É mais mesmo... o que eu mais vou gastar energia vai ser com adaptação social. Para entender como que eu devo me portar, digamos assim. Hoje, a nossa maior preocupação é o ambiente da faculdade. Porque a gente sabe que na prática é muito diferente da teoria. E a gente vê muitos professores que estão dentro das universidades há 20, 30, 40 anos e não têm muita noção do que é o autismo e suas particularidades na prática. Existe muito bullying dentro das faculdades e as próprias lideranças, que são os professores, os coordenadores, quando bloqueiam um direito de um aluno, por exemplo, de usar um abafador na hora de uma prova, já dá abertura para que esses bullying aconteçam. Então, eu acho que isso só dá força, né? Só aumenta as chances de um aluno desistir de um curso, né? Um aluno autista que luta tanto, que enfrenta tantas batalhas para chegar em uma universidade, eu acho que ele deveria ser muito mais amparado, né, pelos professores, pela coordenação, né, do que qualquer outro. E não colocado em xeque de forma capacitista, igual a gente tem tido inúmeras notícias a respeito, né? Segundo o diretor da Faculdade de Medicina da USP, a instituição está preparada para lidar com o transtorno do espectro autista e será a primeira vez que um aluno chega na universidade com um diagnóstico fechado. Para a instituição, é uma grande satisfação receber o estudante tão dedicado. Uma das características da USP é exatamente a sua diversidade. Hoje nós temos uma diversidade muito grande, seja ela social, seja ela por problemas pessoais. Eu confesso para você que esse fato é inédito, um aluno chegar já com um diagnóstico desse tipo. Nós temos várias políticas de inclusão, de apoio, suporte, apoio à saúde mental, apoio aos projetos acadêmicos dos alunos, no sentido de identificar suas diferenças, respeitando as diferenças que eventualmente existam e sempre com muito respeito a essas diferenças. Eu acho que eu não vejo com preocupação. Eu acho que nós estamos mais ou menos preparados, além de ser uma escola médica, mas que tem um investimento muito grande em políticas de inclusão. A analista do comportamento aplicado, que acompanha o Léo e é amiga da família, acrescenta o que é importante saber para lidar com as pessoas com autismo, principalmente na sala de aula. Eu acho muito importante abordar muito a questão do bullying, né, abordar a questão da socialização mesmo, ter esse acolhimento, né, de que forma que eu posso fazer com que ele seja recebido de uma maneira adequada, né, recebido de uma maneira carinhosa, para que ele possa fazer parte dali como um todo, né, e não ser o diferencial, mas fazer parte onde todos possam aprender juntos. Eu não quero que as pessoas ouçam o que eu ouvi, que é apenas uma ansiedade, é apenas um problema ali que vai passar em 6 meses, do máximo, e não subestimar o que a pessoa sente, sabe? Que é muito mais do que aparenta e do que a gente consegue perceber. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Nossos parabéns aí para o Léo, ele que disse aí para a Gislene que pretende se especializar na área de psiquiatria. Para a gente falar mais sobre esse assunto, conosco já aqui no nosso núcleo de jornalismo está a Jaqueline Diniz, ela que é neuropsicóloga. Jaqueline, como o Leonardo finalizou aí a reportagem, né? Autismo não pode ser confundido com ansiedade, não pode subestimar o que a pessoa sente, porque é muito mais do que ela consegue perceber. Esse realmente é o caminho, né? Muito bem-vindo aqui, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, quem está em casa. Primeiramente, obrigada pelo convite. E eu acho que eu entendo o que o Léo quer dizer quando ele diz que o maior problema agora que ele acredita que vai enfrentar é a socialização. Porque, como ele mesmo mostrou, ele coleciona medalhas, a dificuldade, o entendimento de quem eu sou enquanto aluno, a dificuldade de saber quais são as minhas formas de aprender.
o Léo já domina muito bem, né? E eu entendo o que ele quer dizer com as pessoas subestimarem os comportamentos de ansiedade, porque isso realmente acontece e provavelmente esse foi um dos desafios que o Léo trouxe na trajetória de vida dele antes do diagnóstico, e isso existe também ao longo de toda a vida da pessoa. Por quê? Isso acaba acontecendo devido a uma confusão que nós temos, até mesmo da própria ignorância, do não entendimento, do não conhecimento do que é o autismo. E a gente entender que dentro do espectro podem ter diversos comportamentos que coloca a pessoa diante de uma forma muito particular de responder às emoções. E essa particularidade, ela é intensa. Então, eu posso passar por uma situação e reagir a ela de uma forma intensa que pareça, para quem está vendo aquilo da primeira vez, como uma ansiedade, sendo que, na verdade, em si, a ansiedade ela tem sido cada vez mais compreendida, tratada, mas ela é uma condição passageira. Em 5, 6 meses de terapia, a gente já sabe como lidar, inclui uma medicação, isso vai construindo um tratamento e ele é breve. Agora, com relação às reações emocionais de uma pessoa, quando ela tem uma condição que acompanha ela por toda a sua vida, e esse é o seu jeito de existir, né? É o jeito de existir autista do sujeito, nós, enquanto sociedade, termos curiosidade, interesse em entender, mas como as reações emocionais dessa pessoa que está diante de mim, como ela lida, como eu posso ajudar? E muitas vezes a intenção é até boa da pessoa de tentar acalmar, dizer que vai passar, que é passageiro, mas quando a gente busca informação e a gente entende que é uma condição associada de uma dificuldade de autorregulação, a gente não diminui essa condição, né? Nas palavras do próprio Leonardo, não subestima que aquilo é algo complexo e não é fácil de lidar, né? E a gente passa a não esperar do outro que ele se autorregule num tempo nosso. Espere que aquilo vai acontecer no tempo dele. E isso coloca o sujeito num lugar de validação da condição que ele tem, e ele se sente mais à vontade para ser ele mesmo e até mesmo para pedir ajuda quando precisar. Jaqueline Diniz, neuropsicóloga, agradeço muito a sua gentileza aqui no Jornal da Clube com a gente. Um grande abraço para você, viu? Obrigada.